Importante, você veio para o Brasil para fazer o curso e fez o curso, a licença Pro da CBF, né? Que é a maior graduação de um treinador de futebol, porque com isso ele está liberado para trabalhar, inclusive nas grandes equipes, na primeira divisão e na própria seleção brasileira. Aí tem um detalhe: você veio em função da qualidade dos jogadores, desse sucesso enorme que vem os portugueses fazendo aqui no futebol brasileiro, principalmente os comandantes a partir do Jorge Jesus, com essa campanha brilhante do Abel Ferreira. O que te trouxe ao Brasil, Paulo? Bom, eu vim antes, né? Eu vim antes Uhum. desse sucesso todo. Uh, a minha principal ideia foi a curiosidade de saber como, como se fazem os grandes craques que vocês sempre tiveram aqui. Eu fui sempre habituado a ouvir e a ver o melhor, os melhores jogadores do mundo são brasileiros, não é? Sempre foram. E a minha principal ideia era vir cá, vir ver em loco porque surgirem tantos jogadores brasileiros de qualidade. Como eram formados, como se desenvolviam, porque sabendo também que é um país que tem algumas dificuldades, mais tem que ser valorizado esse trabalho, não é? E foi nessa base que vim para cá tentar estudar e aprender, numa perspectiva de abrir também os meus horizontes e poder aprender eu próprio mais. Ainda nesse termo de comparação, o que você viu, Paulo? Nós que estamos conversando com o Paulo Gomes, técnico de futebol português, o primeiro europeu, o primeiro técnico estrangeiro a estar aqui no Brasil para fazer o curso da CBF de treinadores e que acabou de ganhar a graduação Pro, que é a principal graduação que um treinador pode obter através do curso da CBF. E com isso ele está liberado para trabalhar em todas as divisões do futebol brasileiro e até mesmo no comando da seleção brasileira. Paulo, você chegou a fazer também os cursos da UEFA. Como é que você gradua a UEFA em relação ao curso de treinador e aqui o curso da CBF? Bom, o que existe, nós por vezes temos uma ideia, não vou dizer errada, mas temos uma falta de conhecimento universal do que são as licenças. É evidente que a licença da UEFA é, neste momento, a mais alta, não é? Aparentemente a mais alta, não é? Porque já tem mais anos. No entanto, a licença da CBF tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Isto porquê? Eu digo isto porquê? Porque em Portugal as licenças estiveram fechadas há alguns anos, sobretudo as licenças A e Pro, tiveram fechadas vários anos. Houve um conflito e elas não puderam ser efetuadas. E no que diz respeito à metodologia em si, em Portugal, eu se for português, aquilo que eu aprendi a metodologia portuguesa, certo? Portanto, nós não aprendemos em Portugal a metodologia holandesa, espanhola, francesa. Nós só estudamos aquilo que nós fazemos em casa, digamos assim. Aqui a diferença em relação à licença da CBF é que, através dos convidados que vieram dar essa formação, vieram treinadores qualificados de Portugal, de Espanha, de Itália, da Holanda, da Alemanha, e variedíssimos profissionais de qualidade brasileiros. Ou seja, eu, sendo português, tive a felicidade de poder beber de todos eles e creio que isso aliás, esse era o meu objetivo e foi conseguido. E essa é uma grande mais-valia, creio eu.
Paulo, há muito tempo aqui a gente já fala na imprensa brasileira da qualidade dos treinadores portugueses. A escola de vocês é diferente, porque talvez de todos os portugueses, porque como você chegou antes mesmo aqui do que o próprio Jorge Jesus, como você disse na entrevista, porque você veio antes já para ver a qualidade do jogador brasileiro e na sequência foi ganhando graduação pelos cursos da CBF. Como é que você enxerga? Que horizonte você dá em relação ao técnico português? Porque a gente tem visto os técnicos portugueses fazendo muito sucesso. Era comum lá atrás, treinadores brasileiros, por exemplo, Otto Glória, que foi treinador inclusive da sua seleção, brasileiro. A gente teve Carlos Alberto Silva, que trabalhou lá, que foi campeão. A gente teve, se não me falha a memória, o Geninho. A gente teve um grande número de... Marinho Pérez, grande zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, do Santos, jogou no Barcelona e que trabalhou também como treinador e foi vitorioso em Portugal. Treinadores brasileiros que saíram daqui. Tinha um técnico de Campinas que dirigiu muito tempo a Ponte Preta, gente boa demais, também esteve por lá. Enfim, são os que eu me lembro agora. Mas o que houve nessa evolução do técnico português para trazer esse momento que a gente fala? Não só, por exemplo, de vocês mais jovens, mas o Mourinho é um técnico extremamente competente, teve uma grande fase, aí teve uma fase esquisita, hoje de novo na Roma, já conquistou título, já tem mostrado a sua capacidade mais uma vez. O Mourinho, que quando algumas pessoas falam assim, ele é intragável, não é nada disso, gente, aquilo é um personagem. O Mourinho, pessoa física, eu tenho amigos, muito amigos do Mourinho, Mourinho é outra conversa, é brincalhão, conta piada, faz anedota, como gostam de dizer os portugueses, mas na hora do trabalho ele tem um perfil, ele tem uma demonstração para o externo que tem que ser assim, e muitos fazem isso, né? Não é o Mourinho, não é uma exclusividade do Mourinho, né? A gente conhece, por exemplo, quem não conhecia o Tele Santana, que foi meu grande amigo, um dos grandes amigos que o futebol me deu, o seu Tele era extremamente responsável, extremamente duro, mas ao mesmo tempo ele era um cara extremamente preocupado com as pessoas, afável, grande contador de piadas, grande contador de histórias, um cara que, assim... Agora, quando ele chegava ali, do lado do campo de futebol, talvez até pela perversidade, muitas vezes, de algumas pessoas da imprensa, ele colocava uma máscara ali na frente, ele colocava a sua armadura para poder trabalhar no dia a dia, porque se exige muito do técnico de futebol profissional. E aí, voltando a essa grande profusão de técnicos portugueses fazendo sucesso, inclusive você faz muito sucesso ali pelo mundo árabe, né? Arábia Saudita e tal, você tem até título lá, né? Acesso. O que diferencia, Paulo, esses técnicos portugueses deste momento muito glorioso dos técnicos portugueses no futebol mundial? O senhor esqueceu, se calhar eu lembrei outro grande nome, que é o senhor Abel Braga, não é? Abel Braga trabalhou em Portugal também. Abel Braga, é verdade. Fez grandes trabalhos, além do Luís Filipe Scolari. Esse nome é universal, não é? Uhum. Portanto, o que diferencia... Eu esqueci do Felipão, né? Falei tantas vezes do Felipão e na hora não o citei aqui. Ele fez um dos grandes trabalhos de reformulação do time português, né? Sim, o que aconteceu? Eu creio que nós... e fala-se muito, e eu acho que isto é um aspecto extremamente importante, porque fala-se muito de se vir roubar o lugar a alguém, ou... Eu lembro-me dessa altura do Sr. Carlos Alberto Silva, de todos os treinadores portugueses brasileiros que passaram por Portugal, e eu nunca ouvi esse tipo de comentário de que este vem roubar. Antes, pelo contrário, via sempre, através dos jornalistas, grande respeito para com essas pessoas, porque eram pessoas que vinham de um futebol de muita qualidade e que vinham-nos acrescentar, não é? O técnico português foi bebendo daí também, não é? E eu creio que existe um antes Mourinho e um pós-Mourinho. E esta é a minha opinião. De facto, ele, não só para os treinadores portugueses, mas fundamentalmente para esses. Inclusive é para mim. Ele é uma referência, ele é referência porque foi capaz de pegar numa equipe de meio da tabela,
que hoje, por exemplo, participa na Liga 3 em Portugal, imagino, e colocar esse time em terceiro lugar na Liga. Que é uma coisa absurda, não é? E depois, na época seguinte, ir para o Futebol Clube Porto e conquistar os títulos que conseguiu com uma equipa que não tinha grandes contratações, contratou no meio da tabela em Portugal e conseguiu 2 títulos europeus consecutivos, chegou ao Chelsea e ganhou. Portanto, essa pessoa foi uma influência enorme para todos os outros técnicos portugueses e, sobretudo, mudou o paradigma do treino. Portanto, começámos a perceber, através dos seus livros, através das suas divulgações, que, de facto, é possível jogar-se futebol, ou era possível já nessa altura jogar-se futebol, sem levar aquelas grandes tareias que eu levei e que outros colegas também levaram, físicas, e que o futebol não era só isso, portanto, e a partir daí, de facto, o treinador português começou a estudar o jogo, que é isso que faz a diferença hoje em dia, é estudar o jogo ao mais ínfimo pormenor, tentar encontrar, em termos estratégicos, a melhor solução para vencer o jogo e, sobretudo, trabalhar isso durante a semana, que é o mais importante. Esse é o fato. Você tem acompanhado os jogos aqui, acompanha a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Como é que tem sido o seu dia a dia aqui no Brasil? Eu tenho estudado, tenho visto alguns jogos, Série B, série A. Tenho, sobretudo, venho para continuar a observar os jogadores, porque podem vir a ser importantes no mercado onde eu estou a trabalhar, onde eu tenho trabalhado, tal como o senhor disse, com algum sucesso. Este ano fomos campeões da segunda Liga da Arábia Saudita. E é sempre importante, porque de facto os jogadores são a chave de um jogo melhor, de mais vitórias, de maior qualidade no jogo, e quanto mais nós conseguimos, mais e melhor nós conseguimos conhecer o jogador e o homem, melhor serão as nossas equipas. Portanto, tem que ter uma atenção fundamental sobre o jogador também. Paulo, na sua visão, nós estamos conversando com o Paulo Gomes, técnico de futebol português, que está aqui no Brasil, o primeiro estrangeiro a fazer a licença Pro da CBF. Paulo, a qualidade do jogador brasileiro, ela ainda é indiscutível, porque você tem um histórico legal, você já há muito tempo acompanha o futebol brasileiro, então perguntar para você, para observar isso, se sim ou se não, é fundamental, porque você tem uma visão, a gente está aqui dentro, a gente muitas vezes é mais acalorado, menos acalorado, com um jogador ou com outro, por conta de uma camisa que ele veste ou de um outro. A torcida do Palmeiras reclama a falta de ir da seleção brasileira, por exemplo, do Rafael Veiga e do Dudu, e com certa razão, né? Eu até falo que o Everton deveria ser, na minha opinião, o titular da camisa 1 do Brasil, o goleiro titular, mas enfim. Essa qualidade do jogador brasileiro ainda é preponderante no futebol mundial? É preponderante, sem dúvida. Basta ver a quantidade e a qualidade. Eu diria não só a qualidade, mas também a quantidade. Que é qualidade em quantidade, entende? São muitos jogadores de qualidade, e isso se prova no equilíbrio do Brasileirão, não é? Onde você vê que é muito difícil as equipas ganharem jogos consecutivamente. Há aí uma equipa que está a sobrar, não é? Como vocês dizem aqui, que é o Palmeiras, porque tem de facto um trabalho que já vem de algum tempo, e eu creio que isso também é fundamental. A estabilidade, dar tempo de trabalho ao treinador e para ele poder implementar as suas ideias, e o próprio atleta conhecer o técnico e saber o que é que ele pretende dele próprio. Mas a qualidade do jogador brasileiro é intrínseca, isso ninguém pode negar, e tenho a certeza absoluta que ela é superior
em termos de técnica individual, de criatividade, de improviso, superior à grande maior parte dos jogadores europeus, sem dúvida. Eu tenho que te liberar porque você está indo para o estádio. Você vai ver, você está em Campinas e está saindo de Campinas e indo para São Paulo, vindo para São Paulo para assistir Corinthians e Goiás, é isso? Sim, é isso mesmo. Vamos assistir aí ao Corinthians com o Goiás. E a expectativa é que você venha também. Você já falou que você tem um mercado hoje consolidado ali no Oriente Médio, né? Você tem grandes trabalhos de grandes resultados. A expectativa é que você venha trabalhar aqui no Brasil também. Por isso você buscou essa formação específica para um dia estar aqui no futebol brasileiro. Oliveira, a minha expectativa é sempre, dia após dia, tentar melhorar, ser melhor cada dia que passa. E então, o facto de ter vindo para cá estudar foi numa perspectiva também de melhorar, de estar junto dos melhores, sempre. Se isso me daria a possibilidade de vir para cá trabalhar ou não, eu não sei. Sei que me deu, de facto, um grande upgrade em termos de amigos que conheci, no próprio trabalho, do conhecimento. Deu-me, felizmente, um grande upgrade e estou muito agradecido ao Brasil por isso. Se me vai dar a oportunidade de trabalhar aqui ou não, não sei. Possivelmente sim, um dia destes surgirá essa oportunidade e, se assim acontecer, aqui estamos para abraçar. Legal. Eu quero agradecer ao Paulo Gomes, muito obrigado pela entrevista, grande jogo, que você seja contemplado com uma grande partida. Se você quiser, você pode acompanhar na Rádio 365, é só marcar no seu telefone celular, descer o aplicativo, é gratuito.